Galera, então a gente com isso entra no nosso terceiro tópico, né? Falamos aí sobre poder, o que seria poder, essa relação de imposição entre pessoas, entre instituições e pessoas. Falamos sobre como o poder pode se manifestar aí, né? Entre poder informal e poder formal. E aqui nós chegamos ao ponto, né, em relação à política. Então, o que seria a política? A política, né, que na sua própria etimologia da palavra vem lá da origem da polis, né, que seria a cidade-estado de Atenas. Então, a gente vê então que após essa reunião aí de relações, né, a gente pensando na nossa sociedade, por exemplo, nós conseguimos chegar à conclusão que as pessoas, né, existem interações aí entre pessoas, entre instituições e pessoas, e com isso a política, né, o local, o território onde as pessoas estão, ele acaba precisando, né, de ter uma possibilidade aí de, vamos dizer assim, de organização, né, dessa forma de como nós viveremos juntos. Então, por exemplo, uma definição, né, que eu trago aí para vocês, né, então seria essa arte, né, de determinar como vamos viver juntos, conciliando os interesses, estabelecendo regras de convivência, ou seja, imagina, né, todas essas relações informais, impessoais e as relações também determinadas lá nas leis, nos nossos códigos de convivência, por exemplo, elas precisam ter uma certa organização, né? Para que a gente tenha uma certa estabilidade, uma certa harmonia no nosso modo de viver. Então, o Weber, por exemplo, ele vai falar que essas relações, que a política, então, ela vai ter uma luta constante, porque nós temos grupos, né? Grupos que vão destoar. Estes grupos vão ter modos diferentes de pensar como a vida deve ser vivida, e por isso, e como vamos dizer assim, como essas regras de convivência devem ser estabelecidas, e por isso nós vamos ter uma luta constante pelo poder, ou seja, pela imposição, né? Para que as pessoas consigam então determinar como vai ser essa convivência, né? Então a gente pode observar, vamos pegar exemplos assim mais banais do nosso cotidiano. Por exemplo, formas de se vestir, por exemplo, né? O vestuário. Em determinados momentos da história, existiu formas de se vestir, por exemplo, que poderiam ser consideradas formas que atentariam contra o pudor, né, da sociedade, por exemplo. Então, uma disputa, uma evolução histórica, cultural também fez com que nós tivéssemos então uma mudança aí sobre como viver, como se comportar, como se vestir, por exemplo. Então a gente pode pensar em relação até à participação da mulher na política, por exemplo, graças a movimentos políticos, né, que reivindicaram que as mulheres tivessem igualdade em relação ao gênero masculino na política, seja o voto, seja a participação em mandatos políticos, enfim. Então isso fez com que tivesse uma alteração, né, naqueles que comandavam o poder. Então a gente observa que a política é essa manifestação, né, de como nós vamos viver, seja na esfera política também, mas na esfera econômica, na esfera cultural, por exemplo. Então, essa disputa constante pelo poder é algo que faz parte do processo político, né? Então, a política, muitas vezes o próprio senso comum, né, usa a vamos dizer assim, dizer, né, que a política é suja, que a política é coisa de quem não presta, por exemplo, porque são pessoas disputando o poder, né, disputando essa capacidade de influenciar as outras pessoas. Então, por isso elas têm acabam usando, né, como vamos ver mais para frente com Maquiavel, por exemplo, a ideia de que
os fins justificam os meios, por exemplo, né? Então, para se chegar no poder, para conseguir então influenciar o comportamento das pessoas, será que vale tudo? Será que eu posso enganar as pessoas? Será que eu posso propor coisas mirabolantes? Então, este é um ponto interessante. Pensar que o centro da atividade política, então, é a busca pelo poder, porque é através do poder que nós vamos conseguir obrigar. Lembram lá do poder formal, né? Então, para a gente recapitulando aqui, ó, o poder formal, imposições que são expressas e seu cumprimento é obrigatório. Ou seja, se lá na atividade política, é quando as pessoas vão determinar como as outras vão viver no seu dia a dia, por exemplo, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Weber está dizendo que os grupos políticos, os agrupamentos humanos, né, ou a gente pode chamar de os próprios movimentos sociais, os partidos políticos, as empresas, grandes corporações, enfim, ONGs, elas vão todas disputar o poder para que o seu discurso, né, possa prevalecer perante a estrutura da instituição política, né, que é o Estado, que a gente vai ver mais para frente. Tranquilo então, galera? Então é isso, basicamente é isso que eu queria falar um pouco sobre a relação entre política e poder, né, e essa conceituação sobre a política, e entender que a política então faz parte do nosso dia a dia, né? Então, nosso grande objetivo aqui é, além de compreender conceitualmente, é entender que esses são fatos e fenômenos sociais que estão presentes no nosso dia a dia e que é importante que nós conheçamos, saibamos como eles funcionam para que nós possamos então nos apoderarmos deles, né? Termos consciência de que sem eles, né, nós somos frágeis. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado e se liga porque tem mais vídeo logo em seguida. Falou!